Boa noite a todos. Estamos iniciando a nossa aula de Direitos Humanos com a turma do segundo semestre de Direito do curso de Direito da Unipampa Campus São Borja. Hoje temos uma convidada especial para conversar conosco sobre os direitos especiais, os direitos das mulheres. É a doutora Rita Gattiboni. Já está aqui com a sua câmera aberta e eu vou apresentá-la. Ela é graduada em História pela PUC, Rio Grande do Sul, graduada em Direito pela Unijuí, mestre em História do Brasil pela PUC, no Rio Grande do Sul, mestre em Ciências Criminais, doutora em Desenvolvimento Regional pela Unisc e faz atualmente um estágio pós-doutoral no programa de pós-graduação estrito sensu em Direito pela URI Santo Ângelo. E também apresentou para nós um card, né, que a gente compartilhou com o grupo, e vai conversar conosco nessa aula especial sobre os direitos das mulheres, sobre a questão dos direitos das mulheres. Bem-vinda, doutora Rita. A palavra é sua. Boa noite, Adriana. Muito obrigada pelo convite. Boa noite a todos e a todas, alunos e alunas. É um prazer estar aqui com vocês, depois de, eu acho, uns 14 anos sem dar uma aula, assim, né, para uma turma. Aí eu comecei a minha vida acadêmica como professora, inclusive trabalhei as disciplinas de Direito Administrativo, Direito Tributário e Introdução ao Estudo do Direito, mas as minhas disciplinas mesmo eram Direito Tributário e Direito Administrativo, que são disciplinas afeitas ao cargo que eu exerço hoje, ao meu trabalho, né, que eu sou auditora do Tribunal de Contas. Então, para mim, é um prazer e também uma oportunidade de estar aqui com vocês conversando sobre os direitos da mulher. E é uma oportunidade porque esse tema que eu irei desenvolver hoje aqui com vocês é o tema do meu primeiro pós-doutorado, porque eu pretendo fazer outros. Então, é o primeiro tema, é esse tema que eu desenvolvo na URI, no pós-doutorado, nesse estágio pós-doutoral, que eu tenho como orientadora a professora Rosângela Angelim, que é uma das responsáveis pelo pós-graduação, mestrado e doutorado em Direito da URI Santo Ângelo. Então, o título dessa aula de hoje depois vocês vão ver o que tem a ver com o direito das mulheres, ou direitos das mulheres, né? Porque são direitos e são mulheres no plural. Vocês depois vão relacionar por que o título é esse. Mas o título da aula, então, é A Travessia do Feminino, do Patriarcado Moderno ao Feminismo. E o texto introdutório que a professora Adriana leu, tem tudo a ver com a nossa aula de hoje. E eu vou pedir para que a aula não fique muito monótona, que vocês, caso queiram me interromper e perguntar, está disponível isso aí, estou às ordens, estou à disposição. Vocês podem me interromper e podem perguntar para a gente estabelecer um diálogo, uma conversa, uma discussão, tá? Bom... Ita, eu acho que, assim, só para a gente poder... Eles podem colocar as perguntas no chat, eu não sei se tu tem bem a visão ali, ou também levantar a mão, e aí você pode chamar, fica bem à vontade, o que você achar melhor. Tá, só que daí eu tenho que abrir aqui, então, tá? Eu abro aqui. Ou eu controlo para você, se você quiser. Tá, mas pode ser, tanto faz. Se tu conseguires visualizar, né? Okay. Tá? Assim, pessoal, alunos e alunas, eu entendo que não tem como a gente tratar da questão dos direitos das mulheres no século XXI sem nós fazermos um breve histórico de como essa diferença que significou uma subordinação da mulher para o homem surgiu na nossa época. Por que eu falo isso? Porque a subordinação da mulher para o homem, ela é uma construção que eu diria milenar.
ela é uma construção muito anterior ao período cristão, à era cristã. Eu diria que ela é uma construção que remonta ao período neolítico, quando os agrupamentos humanos foram se fixando. Aí já nasceu uma diferença sexual entre homens e mulheres. Em razão de que, para essas hordas, essas tribos, dependendo como que nós vamos chamar lá no período neolítico, né, 8.000 antes de Cristo, elas perceberam que a mulher, né, claro, a mulher que dava à luz, então ter bastante mulheres nas tribos era interessante. Então, nessas lutas entre as hordas, a primeira a ser escravizada era a mulher. Então, a primeira forma de escravidão que a humanidade conheceu foi a escravidão da mulher da tribo vencedora. A tribo vencedora escravizava a mulher. Então, a primeira ideia que nós temos de ter é que a construção, essa construção que ela é uma construção histórica, ela começa nos primórdios da humanidade, né? E aqui também eu quero fazer uma observação que nós estamos tratando aqui da civilização ocidental, porque nós temos outros tipos, né, outras manifestações culturais que nós não vamos tratar aqui agora, mas a posteriori eu vou falar um pouquinho sobre isso, né? Então a primeira ideia é a construção da subordinação da mulher, né, pelo homem, ela remonta muitos anos atrás. Agora, nós temos também que ter a segunda ideia, né, qual é ela? Essa subordinação, ela não é a mesma subordinação em todos os períodos históricos. O que eu quero dizer com isso? Que a diferença que existe entre homens e mulheres da modernidade, da nossa época, ou da contemporaneidade, não é essa mesma diferença lá dos primórdios, e posteriormente, no decorrer da história, até a era cristã, passando pela civilização grega e passando pela civilização romana, né? Não é a mesma. Nós temos que imaginar que eu vou, para vocês compreenderem bem, eu vou chamar período pré, né? O período, vamos dizer assim, a família pré-moderna. Antes, eu vou nominar essa família pré-moderna, antes do século XV, século XVI, século XVII, para nós entendermos bem o que é o patriarcado e como que foi se construindo essa diferença entre as mulheres até serem codificadas nos códigos do século XIX, né, e no Brasil no século XX, para nós relacionarmos com o nosso curso de Direito. Então, eu vou dizer que essa família pré-moderna, uma família patriarcal no sentido literal, ela está antes do período moderno, antes do século XV, século XIV, tá? Antes desse período. Nesse período, nós vamos ter uma família que ela é ela é caracterizada pelo poder paterno. Agora, como nós somos da área do direito, nós temos que ter também bem sistematizado conosco que antes do século XIV, século XV, XVI, XVII, né, antes desse período da construção da modernidade, não havia um Estado nos termos que nós conhecemos hoje, né? Não havia um Estado nos termos que nós conhecemos hoje. Tanto que vocês devem ter ou vão estudar as teorias contratualistas do século XVII, né? Hobbes, Locke, né? Que vão falar sobre o contrato social, o contrato original, que é um outro contrato, que é uma outra forma de organização, que não se compara à anterior ao século XIV. Anterior ao século XIV, XV, meio que se confundiam, né, o poder paterno e o poder do rei, ou seja, o poder do rei era uma extensão desse poder paterno.
tá? Era uma extensão do poder paterno. Então, nós podemos dizer assim, que nós tínhamos uma família extensa, certo? Uma família extensa, que tinha várias pessoas, não era uma família como nós conhecemos na modernidade. Quem tinha o total poder dentro da família, e é importante vocês gravarem isso, quem tinha o total poder dentro da família era o homem. Num espaço fora da família, nós diríamos que esse poder ele se estendia para o rei é entendido como um pai de todos, e já na Idade Média nós vamos ter o poder da igreja, num primeiro momento separado, o poder do rei do poder da igreja, e depois, nos séculos finais, lá pela metade da Idade Média, a igreja vai sim assumir o poder político, né? Então, vocês imaginem assim, ó, que na Idade Média, nós não temos uma pessoa, um indivíduo, como nós conhecemos hoje. Né? Não tinha essa autonomia, essa liberdade. Na Idade Média, as pessoas nasciam e naquele lugar as pessoas ficavam. Né? Nós temos, assim, nos primórdios do cristianismo, nós vamos ter o nascimento do individualismo, mas aquele individualismo dos primórdios do cristianismo não é o mesmo individualismo moderno. Isso vai ser uma construção lenta. Bom, para nós avançarmos lá pelo século XIV, século XV, com as descobertas, o mundo vai se alterando e nós vamos construindo a modernidade. Vocês sabem que naquele momento já a Terra deixa de ser o centro do universo, né? A concepção de tempo, ela é alterada. Até então nós tínhamos um tempo que era um tempo cíclico do que propriamente um tempo linear, teleológico, como nós temos hoje, e nós demarcamos, né, o Renascimento como apenas demarcamos. Esse processo é um processo complexo, que vem sendo construído, né, do decorrer, como eu disse, da era cristã, mas nós demarcamos o Renascimento e o período da Reforma Protestante como um ponto fundamental na construção da modernidade. Agora, vocês vejam bem assim, até então, existia, sim, um tipo, uma forma, como eu disse aqui, de subordinação muito calcada na divisão sexual do trabalho da mulher para o homem, mas vocês vejam que tinham muitos aspectos que não eram normatizados, que nós não tínhamos ainda. No mundo moderno, né, os códigos que nós vamos conhecer depois lá no século final, início do século XIX. Então, nós não vamos, uma parte aqui, nós não vamos ouvir falar na Idade Média ou nos períodos anteriores na proibição do aborto ou numa função eminentemente materna da mulher. Né? Se nós formos assim analisar a história grega, a história romana, nós vamos ver inclusive que as mulheres não tinham essa ligação com a prole como nós temos hoje. Podemos falar em Esparta, mas qual era a obrigação da mulher, qual era a questão da maternidade ali em Esparta? E depois vocês vão entender por que eu estou falando isso. Em Esparta era para formar, né, para criar cidadãos para a cidade de Esparta. Então, era uma construção, era uma constituição social completamente diferente da que nós vamos construindo na Idade Moderna. E essa que nós vamos construindo na Idade Moderna é uma construção calcada no indivíduo, na autonomia, na liberdade, né? E que depois ela vai culminar com a Revolução Americana e com a Revolução Francesa, que vão, né, trazer à tona e vão codificar o princípio da igualdade, da liberdade e da fraternidade, certo? Quando a Revolução Francesa, a Revolução Americana e a Revolução Francesa
falam, eu quero que vocês entendam bem isso e depois nós podemos discutir assim com mais pormenoridade. Quando elas codificam, né, quando elas escrevem esses princípios, principalmente a Revolução Francesa, e é isso que eu estou defendendo, né, no meu pós-doutorado. Inclusive, até depois chegou um livro que chegou ontem à noite, que eu vou mostrar aqui para vocês. Nesse momento é que nós vamos construir, certo? A diferença sexual entre homens e mulheres da maternidade, da modernidade. Vejam vocês, como que diante do princípio da igualdade de todos os seres humanos, certo? Nós vamos manter aquela subordinação da mulher em relação ao homem. Então, tem um escritor francês, que somente agora eu consegui o livro dele, é um livro pouco conhecido ainda, é um livro de 1945, que é um livro do Thomas Lequer, que se chama Invenção dos Sexos, que ele tem exatamente essa tese, que é um pensamento que eu estava desenvolvendo, já em razão das teorias maternalistas que surgem nesse século XVIII. E o que ele diz? Que diante do princípio da igualdade, teria que ter uma forma, né, de manter a mulher subordinada. Então, como que isso se dá? Isso se dá por meio da invenção dos sexos. Ou seja, se diz que há uma igualdade entre todos os seres humanos, e nesse os está incluída a mulher, todavia, em razão das diferenças biológicas e fundamentalmente em razão da maternidade, é que a mulher será tida como diferente do homem. Então, em razão de diferenças biológicas que nesse momento, né, século XVIII, século XIX, certo? Se cria a diferença sexual da modernidade, que não é a mesma diferença sexual anterior. Então, vocês notem assim, ó, que o Código Napoleônico, em 1804, depois o nosso Código Civil, em 1916, isso é incrível, né? Eles vão, principalmente o Código Napoleônico, e o Código Napoleônico vai ser para o mundo do direito positivo, né? O exemplo vai ser, os demais códigos civis serão uma cópia do Código Napoleônico. O Código Napoleônico, por incrível que pareça, o código que sai da Revolução Francesa, logo após a Revolução Francesa, ele vai, pela primeira vez, codificar essa diferença em termos de lei, né, de lei positiva, a inferioridade ou a subordinação da mulher ao homem. Então, é no Código Napoleônico que pela primeira vez estará escrito que a mulher é relativamente incapaz. Relativamente incapaz. E vocês vão ver que depois, vocês já estão estudando o Código Civil de 2002, né? Mas até 1988, teve uma alteração depois no Brasil com o Estatuto da Mulher Casada em 1962, mas o nosso Código Civil, ele ainda dizia da mulher como relativamente incapaz, a mulher casada, e muitas ações na vida civil, no direito civil, a mulher não tinha o direito de praticar, senão com autorização do homem. E isso tudo sai posteriormente à Revolução Francesa, né? A Revolução Francesa e também a Revolução Americana, e aqui eu paro um pouquinho para dizer por que eu estou falando da Revolução Norte-Americana. Porque são os Estados Unidos
que nós teremos as teorias maternalistas. O que são? E vejam bem, pessoal, no século XVIII, essas teorias do século XVIII são teorias feministas. Elas não são teorias machistas, né? Elas não são teorias que estão, digamos assim, dizendo que a mulher é inferior. Mas essas teorias, elas referendam, e vocês veem, esses livros que eu estudei primeiro, nenhum faz referência a esse que eu falei para vocês, esse francês de 1945, que é a Invenção dos Sexos. Mas sempre teve uma coisa que me preocupou na questão dos direitos das mulheres, por que nós não conseguimos avançar, e depois eu vou chegar nessa parte, de qual a participação da mulher na época moderna na construção do patriarcado. Porque as escritoras clássicas sobre patriarcado e direitos das mulheres, elas sempre têm a frase tradicional: homens e mulheres participaram juntamente do patriarcado. Mas eu entendia que tinha que ter um período que demarcasse isso. E esse período é o século XVIII, quando surgem as teorias maternalistas. O que as teorias maternalistas dizem? E que daí combina com essa questão da invenção dos sexos, né? Ali na transição do 18 para o 19. Elas dizem que sim, que as mulheres são diferentes dos homens em razão da questão materna. E é nesse momento, eu quero que vocês assim tenham bem claro isso, porque depois eu vou acrescentar mais uma questão nisso que eu estou defendendo, né? Então, o que elas dizem? Que sim, que as mulheres têm características diferentes dos homens, porque elas são mães, em razão da maternidade. Por isso, as teorias maternalistas. E a partir disso, elas vão dizer que as mulheres são mais altruístas, que as mulheres não têm tanto a questão da guerra, a questão da força. Elas retomam algumas questões lá da família pré-moderna, né? Que é muito mais calcada na força do homem, né? Todavia, é nesse momento, prestem atenção nisso, todavia, é nesse momento que tem uma alternância, uma modificação estrutural em relação à família pré-moderna para a família moderna. É nesse momento que a mulher passa a ter a autoridade no ambiente doméstico. É com as teorias maternalistas e com a invenção do sexo. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque tem alguns aspectos desse momento que eles vêm até esse período que nós vamos chamar agora, nesse momento atual, de contemporâneo ou pós-moderno. Vocês sabem, né, nós do direito precisamos saber, que é com a construção da modernidade... Só deixa eu tomar um pouquinho de água aqui. É com a construção da modernidade que nós vamos separar a esfera privada da esfera pública. Antes, se vocês assim, eu gosto muito da história de Roma, né? Muito, eu gosto mais, não sei por que eu tenho mais afeição por Roma do que por Grécia. Mas se vocês forem ver assim a história de Roma, os últimos momentos ali, o Império, 200 depois de Cristo, vocês vão ver assim a confusão que havia entre os bens do imperador e os bens do império, porque naquele não existia, né? Não existia essa separação do mundo público para o mundo privado. Vocês sabem que é o contrato, que é a primeira vez que se fala no contrato, no contrato original, no contrato social, que é quando os homens, né? E aqui a história é contada no masculino, é quando os homens abrem mão da sua total liberdade por um mínimo de segurança que o Estado dá e por um mínimo de ordenamento que o Estado possa dar. É no século XVII que se fala isso pela primeira vez, e é aí que se separa o que alguns chamam de sociedade civil, que nós podemos dizer que é a esfera pública, da sociedade, desculpem, da esfera privada, que é a família. Então, vejam, é no século XVIII, né? É no século XVII que a gente fala no contrato,
No século XVIII, então, tem as teorias maternalistas, né, e a invenção do sexo, e juntamente agora, então, eu vou falar para vocês assim, juntamente agora, eu vou acrescentar uma terceira teoria para confirmar essa. Então, eu falei aqui, ó, num autor que é francês, que é o Thomas Lequer. Depois, quando eu falo nas teorias maternalistas, eu estou me referindo ao livro da Gerda Lerner, que era uma norte-americana, que é a origem do patriarcado, e agora eu vou me referir ao livro da Carol Petman, que é o contrato sexual. O que essas três teorias, tá? Para nós entendermos essa subordinação da mulher para o homem. O que a Carol Petman vai dizer? Que implicitamente, olhem só, que implicitamente ao contrato, esse do século XVII, que vocês provavelmente vão estudar na cadeira de direito civil, ou até de contratos, eu não sei como é que está dividido o curso de vocês aí, implicitamente, de uma forma invisível, está o contrato sexual. Então, o que ela está dizendo? Né? O que essa autora está dizendo? Que o contrato que funda a modernidade, funda o Estado moderno, separa e que separa a esfera pública da esfera privada, ele em nenhum momento, de uma forma explícita, se refere à esfera privada, que é onde, no século XVIII, a mulher vai estar restrita, vai ficar restrita, né? E por que ela diz que acontece isso? Ela diz que ela dá uma explicação que isso acontece em razão dos contemporâneos do século XVI, XVII, XVIII terem entendido, né, o patriarcado como algo anterior ao século XV. Em que sentido? Eles entendiam que a construção da modernidade tinha eledido, tinha apagado, tinha retirado da história o direito paterno. Então, eles interpretaram essa questão de uma forma literal, como sendo direito paterno dos períodos anteriores, e dessa forma tornaram implícito, não falaram sobre esse contrato sexual. Mas o que diz esse contrato sexual? Primeiro, esse contrato sexual implícito nesse contrato social, né, ele reduz a mulher à esfera privada, ele de novo subordina a mulher, mas agora de uma forma diferente da forma anterior. Porque na forma anterior era o direito paterno, que estava na extensa família. Isso se confundia porque não havia separação entre público e privado. Agora, esse patriarcado, que será chamado de patriarcado moderno, e que são teorias que estão sendo retomadas agora, que durante muito tempo elas foram, digamos que, renegadas, não aceitas, muitas vezes pelos movimentos feministas. Esse patriarcado moderno, ele é algo hiper complexo, como é a modernidade, né? E agora depois eu vou fazer uma parte para falar um pouquinho sobre o paradigma de pensamento moderno. Esse patriarcado que nós chamamos de moderno, ele não é um patriarcado restrito ao âmbito familiar. Ele é um patriarcado que se espraia por toda a sociedade e por todas as relações. Mas a base dele, ele está calcado no poder dos homens sobre os corpos das mulheres. Então, por isso que nós vamos ter questões, como eu falei anteriormente, né? Antes, nas épocas antigas, nas épocas anteriores, né? Na antiguidade, no medievo, né? Na pré-antiguidade, nós não temos referência por exemplo, da proibição do aborto. Né? Posteriormente, na modernidade, nós teremos, né, a proibição do aborto como uma forma de controle do corpo da mulher. Então, essa forma de controle
do corpo da mulher, né, ela vai se espraiar, ela vai se espalhar, ela vai estar presente em todos os âmbitos da sociedade, né? E isso a mulher, sempre lembrando, sempre aqui frisando, que a mulher estará restrita à esfera privada, à esfera doméstica, e o homem vai estar no domínio do mundo público, sendo que a esfera doméstica, ela ficará invisível, e eu diria, né, diria que ela é invisível até hoje. Posteriormente, vamos ver se eu acho... Posteriormente, uma escritora italiana, ela defendeu a tese, né, a Silvia Federici, e é também o que a Carol Patman defende no livro dela, depois mais para o final do livro dela, né, no contrato sexual, que sem a esfera, sem essa esfera, e isso é muito, assim, fácil de entender, né, sem a existência da esfera privada, de uma forma privada, no sentido de uma forma que ela é invisível, não existiria um mundo público. Porque esse mundo público, para existir, esse mundo público, inclusive, que nós conhecemos hoje, que é o mundo da política, o mundo do trabalho, o mundo das decisões, o mundo das instituições, né? Ele depende, digamos assim, enormemente para ele existir do mundo privado, ou seja, da esfera privada, onde ali acontece, né, um trabalho que não é remunerado e ele é invisível. Vocês podem, inclusive, ver até assim os dias atuais, né? Comparem um homem solteiro com uma mulher solteira, ambos trabalhando no espaço público, né? Vocês vão ver que provavelmente esse homem tenha por trás dele uma mulher que dá toda a sustentação doméstica, né? Enquanto que a mulher provavelmente, na maioria dos casos, né, elas terão dupla ou tripla jornada de trabalho. E isso é um resultado dessa invenção da diferença sexual entre homens e mulheres no século XVIII. Também é importante que a gente entenda que as teorias maternalistas, elas foram escritas por mulheres, né? Então, é nesse sentido que as mulheres participam dessa construção do patriarcado moderno. E eu falei para... Então, até aqui, nós temos uma teoria, né? Qual é a nossa teoria? Que essa diferença sexual que inferioriza a mulher, que tira direitos das mulheres, como nós vimos no Código Napoleônico, no Código Civil, nós também vamos ver essa questão da apropriação dos corpos das mulheres pelos homens, codificado no nosso Código de Processo Penal de 1940, quando as mulheres são tipificadas entre honestas e desonestas, né? Essa teoria toda, ela é uma teoria que está imbricada, né? Tem aqui uma teoria política, uma teoria sociológica, uma teoria econômica. Então, nesse sentido, que esse patriarcado moderno, ele é uma teoria complexa. Agora, vou acrescentar um quarto ponto. Nós não conseguimos entender de forma alguma o patriarcado moderno sem ele estar, né, relacionado com o capitalismo, com a ascensão do capitalismo no mundo moderno, né, na civilização ocidental. Então, é outra diferença que nós temos do patriarcado moderno para o direito paterno ou para o paternalismo, que aqui eu vou denominar, como eu já disse, antes da Idade Moderna, tá? Então, nós temos esse patriarcado moderno, que eu diria assim, ele é uma teoria dual, porque ele incorpora o capitalismo e agora o pós-capitalismo. Vocês podem perceber que nesse momento de crise de afirmação dos direitos sociais, né,
os direitos de segunda geração, os direitos das mulheres são amplamente atingidos. Hoje eu não vou tocar na questão de raça e classe, não é o nosso objetivo, mas todos os relatórios têm dito que nesse momento de crise, as mais atingidas são as mulheres e depois as mulheres negras, né? Então, isso dá um exemplo de como esse patriarcado, ele só pode ser compreendido dentro de uma teoria dual, tá? Agora, pensem assim, ó, ao mesmo tempo que vocês viram, né, aqui eu falei um pouquinho sobre a questão da formação do patriarcado moderno, eu quero falar um pouquinho aqui sobre a formação do pensamento moderno, a formação do paradigma moderno. Vocês sabem, né, que a partir do século XV, como eu falei aqui, nós estamos construindo uma outra forma de pensar, né? Uma forma de pensar que tem o indivíduo como centro, né? O outro antropocentrismo, e que também nós estamos desenvolvendo várias questões científicas, né? Nós estamos desenvolvendo uma nova forma de pensar, de pensarmos, que vai ser chamada de racionalismo, né? Ela vai ser chamada de racionalismo, e é nesse momento que nós vamos construir, e depois o positivismo no século XIX, nas ciências sociais e no direito, vai reforçar isso, né? Nós vamos construir uma forma de pensar, e que muitos de nós, muitas universidades, muitas escolas, muitos meios ainda pensam hoje, uma forma de pensar binária. O que é essa forma binária, né? E daí tem tudo a ver com o que nós falamos. É uma forma que opõe, por exemplo, opõe as ciências exatas às ciências humanas, né? Opõe o senso comum à ciência, né? É um pensamento binário. Homem tem características determinadas e mulher tem características determinadas. Eu quero até dar um exemplo aqui para vocês, como que funciona nos meios de educação, né, nas escolas em geral, esse modo de pensar, e vocês vão entender bem o que é o paradigma moderno, quando eu der esse exemplo. É um modo de pensar repetitivo. Vocês sabem que quando eu comecei a fazer esse primeiro estágio pós-doutoral, já no doutorado, foi que eu percebi isso. A forma repetitiva do paradigma moderno, né? A gente tem uma dificuldade de sair dele. Como é que é essa forma? Tu entra na escola, vocês sabem, né? Os alunos e as alunas ficam na frente, o professor ou a professora fica na frente, eles passam um conteúdo que nós decoramos, né? Não é um pensamento que eu diria complexo ou sistêmico. Ele é um pensamento que separa sujeito de objeto. E o racionalismo, né, do século XIX, século XVIII, que vai culminar nesse paradigma moderno, ele coloca o sujeito como alguém dotado unicamente de razão, né? É nesse momento, e aqui entrando um pouquinho na psicanálise, na psicologia, é nesse momento que nós vamos separar corpo da alma, né? A matéria do espírito, né? Algo totalmente separado, e o sujeito, tanto que o sujeito que nasce ali da Revolução Francesa, ele é um sujeito universal, ele é um sujeito dotado de razão, ele é um sujeito que nós podemos dizer, né? O exemplo do sujeito, o exemplo do cidadão da Revolução Francesa é um homem branco, né? Ele é um homem branco, e naquele momento, nos países ocidentais, ele é um homem branco e com renda, porque só poderiam votar aqueles homens brancos e com renda. Então, esse pensamento, né, que eu diria assim, ó, binário, do paradigma moderno, de causa e consequência, que não é o pensamento complexo, ele reforça esse binarismo,
entre homem e mulher, né? Ele reforça isso aí. Então, a partir disso, é que nós vamos dizer que dentro do patriarcado moderno, nós teremos o machismo, a heteronormatividade e o sexismo. E o sexismo nós conseguimos visualizar também muito presente na atualidade, na contemporaneidade, que é atribuir, né, funções distintas em razão dos sexos das pessoas. Agora, vocês vejam bem, gente, eu quero que vocês entendam assim. Vamos, então, tentar sair do pensamento binário, moderno, para um pensamento complexo, né, da contemporaneidade, né? Ao mesmo tempo que o racionalismo estava se firmando, nós vemos nascer, final do século XVIII, final do século XIX, os movimentos feministas, né? Nós temos a reivindicação pelos direitos das mulheres, que é considerado, que eu acho que é de 1792, que é considerado o primeiro livro feminista, que é da Mary Wollstonecraft, né? Que conversa nesse livro, dialoga com a necessidade e a urgência das mulheres terem o direito à educação. Porque vocês pensem assim, ó, isso a Gerda Lerner fala com muita propriedade no livro dela, A Origem do Patriarcado. Nós, mulheres, fomos excluídas, né, a metade da humanidade, de todo o aparato teórico, intelectual, que pensou o mundo. E isso é um grave, né? É um erro muito grave, porque metade da população foi excluída durante séculos e séculos do direito à educação. E vocês imaginem que quando nós começamos a formalizar a educação em sistemas educacionais, principalmente a partir da Reforma Protestante. Por que a partir da Reforma Protestante? Porque como a Reforma Protestante falava do contato direto do crente em Deus com Deus, era necessário que as pessoas aprendessem a ler, principalmente nos países onde ocorreu a reforma protestante, que é diferente dos países católicos. Nós, até bem pouco tempo, né, os países marcados pelo catolicismo, vocês veem ainda que nós temos 12% da população brasileira de analfabetos e analfabetas, a nossa região tem por volta de 7 ou 9, pelo menos na última vez que eu fiz o levantamento. Então, nós demoramos mais para isso, mas a educação formal, ela vai começar aí. Pensarem numa educação também para as mulheres, ela vai começar em 1792 e esse direito vai vir quase que um século mais tarde e ainda nos países europeus, do norte europeu, nos países da Reforma Protestante, né? Aqui vai demorar ainda um pouco mais. Então, essa nossa exclusão do direito educacional, né, do direito à educação, nos excluiu da possibilidade de nós termos estado articulando, juntamente com os homens, os modelos, as epistemes de pensamento que todos nós, né, todos e todas, estamos incluídos, né? Então, retomando, aí já em 1792 nós temos a primeira feminista contrapor aquelas outras feministas, como as mulheres devendo ficar apenas na esfera doméstica, como rainhas do lar, uma expressão que surgiu mais aí pelo século XX, e também, né, vamos complicar mais o nosso pensamento, no século XIX, a psicanálise, ela vai mostrar o descontentamento, né, de algumas mulheres com aquele destino unicamente da maternidade. E aí vou acrescentar que quando vocês puderem ler, para vocês entenderem bem o século XIX, como que começa esse deslocamento das mulheres em busca da igualdade de direitos, vocês podem ler 3 clássicos, né? Três livros clássicos da literatura universal. Ana Karenina,
de Leon Tolstói, Madame Bovary, de Gustavo Flaubert, e Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, que é o brasileiro. Esses 3 romances, eles têm personagens femininas que já demonstram o descontentamento das mulheres com aquele lugar da diferenciação que a invenção dos sexos, que o contrato sexual, que as teorias maternalistas colocaram, né? Então, a psicanálise, ela vai, quando ela trata das primeiras histéricas, das mulheres histéricas no século XIX, ela vai dizer o quê? Quem é a histérica, né? É uma mulher que não se contentou com a única possibilidade oferecida de ser mãe. E vejam assim que uma questão muito interessante é que o infanticídio, né, a infanticida, né, a prostituta, vão ser todos a ninfomaníaca, vão ser todos termos, né, e inclusive assim, a tipificação do infanticídio vai ser também do século XIX, mas vão ser todas definições que vão surgir no século XIX. Então, nós temos aí já um movimento contra-hegemônico, né, das mulheres, ou seja, contra a hegemonia do racionalismo, das teorias maternalistas, do contrato sexual e da invenção do sexo. Nós vamos ter, por exemplo, no Brasil, uma grande feminista que se chama Chiquinha Gonzaga, que era uma música, né? Ela é clássica, ela compôs chorinhos clássicos, né, da música popular brasileira, ela é uma referência da música brasileira, né? É um clássico, e ela vai travar uma luta imensa no século XIX para poder compor juntamente com os homens. E se vocês olharem hoje, né, em termos assim de instrumentos musicais, ainda nós temos poucas mulheres. Então é no século XIX que nós vamos, né, ter esse deslocamento, começar a ter esse deslocamento, essa contra-hegemonia do lugar da mulher na esfera privada. Nós vamos ter esses movimentos que vão adentrar o século XX, né? Nós não vamos dizer ainda que seriam movimentos feministas no sentido contemporâneo, no sentido que nós temos hoje, que nós temos na década de 80, na década de 70 e na década de 60, mas já existem movimentos contra-hegemônicos, a hegemonia do patriarcado moderno, que todavia ainda vigora nos dias atuais. Vocês podem ver que a declaração, né, que sai da Revolução Francesa, ela é uma declaração dos homens. Ela é uma declaração que não abrange as mulheres. Tanto é que o Código de 1804, como eu disse para vocês, vai corroborar isso, né? Agora, adentrando, né, ao século XIX, que é quando as mulheres, quando continua, né, essa contra-hegemonia, essa luta das mulheres, não em movimentos organizados nos moldes dos movimentos feministas que nós vamos ter hoje, mas nós já temos, já no século XX, a luta pelo direito ao voto. Vocês sabem que no Brasil a mulher passa a votar no ano de 1932, mas ainda ela não pode ser votada. No entanto, né, ainda o que temos como hegemonia é a mulher restrita ao mundo privado, à esfera privada, e isso não apenas nos países que logo depois seriam chamados, ali pela década de 50, de países subdesenvolvidos, mas também no mundo desenvolvido. Tanto que a Declaração Universal vai ser a Declaração dos Direitos dos Homens também, né? Em 1948, aqueles direitos, né, que nascem, que são direitos que são assegurados posteriormente à Segunda Guerra Mundial, eles não abrangem as mulheres, né? Será em decorrência
dos movimentos feministas, né, da década de 70 e da década de 60, da década de 70, e aí nós temos um marco, né, que é o livro O Segundo Sexo, volume 1 e volume 2, da Simone de Beauvoir, nos anos de 50, final da década de 40 e 50, da relação da construção social e cultural do homem e da mulher. Claro que a Simone, no primeiro volume, ela fala das diferenças biológicas e depois da construção cultural e social, da construção cultural e social das diferenças entre homens e mulheres. Ela não faz, né, o mesmo percurso da Gerda Lerner, por exemplo, ou da Carole Pattman, mas são todas literaturas, né, que nos ajudam a pensar a questão dos direitos das mulheres. Então, a década de 70, a década de 60, com o movimento da contracultura, vai ser fundamental para pensar a questão da autonomia e da liberdade da mulher. E aqui, gente, assim, para nós que somos do direito, eu penso assim que nós temos que ter uma questão bem assim sistematizada e bem organizada na nossa cabeça, que essa autonomia do indivíduo moderno, que é pensada de uma forma sistemática, escrita nos livros, né, a partir do século XVII, as mulheres estão conquistando ainda hoje, né? Então, toda aquela autonomia, toda aquela liberdade que foi pensada no século XVII e no século XVIII, para o indivíduo moderno, não abarcou as mulheres. E aqui eu quero que a professora Adriana me dê a possibilidade de eu fazer uma parte, que eu quero comentar sobre esse apoderamento, né, esse poder dos homens, dos corpos das mulheres, né, e essa junção do patriarcado moderno com o capitalismo hiper, mega avançado, com um exemplo concreto, tá? Eu quero pedir licença para vocês de um fato que eu vi, né, de uma situação que eu presenciei, e que foi ali eu tive um insight, né, que foi no ano de 2012. Eu estava fazendo um curso de inglês fora daqui, e no final de semana eu fui a Amsterdã. E vocês sabem que em Amsterdã tem as headlines, né? Que na Holanda a prostituição ela é legalizada, com carteira assinada, tudo. E algo que me chamou muito atenção e que eu pensei, isso é o ápice do patriarcado moderno num país de capitalismo mega avançado, né, de uma social-democracia mega avançada. As headlines são ruas para prostituição, né? Então lá, assim, tem o centro de Amsterdã, assim, tem um local que são ruas de prostituição, e tem outros lugares que são lugares que vendem esses utensílios para sexo. Eu caminhei em todas as ruas. Olhem o que eu percebi. E tem um aspecto, né? Quando tem uma luzinha rosa, então fica uma pecinha assim e a prostituta fica ali dentro. Então, quando tem uma luzinha rosa, é porque é um homem, né? Homossexual para outro homem, né? E eu percebi tive sim um insight, uma conclusão que para mim foi importante, né, para entender essa questão do imbricamento do capitalismo mega avançado com o patriarcado moderno, que foi que nessas ruas não tinham peças com homens para mulheres. Existia apenas a prostituição feminina e a prostituição masculina, mas todos para os homens, né? Então, isso me remete de como a questão do poder que o homem tem sobre o corpo da mulher não é apenas na esfera privada, ela perpassa a esfera pública, que é esse exemplo aqui que eu dei para vocês, né? E
esse poder a mulher não tem sobre o corpo do homem. E nem é esse, né, o objetivo do feminismo. Hoje a nossa aula não é sobre feminismos, né, não é sobre isso, um dia nós podemos falar sobre isso, mas só para vocês perceberem o quanto isso é forte na civilização ocidental, né? Então, enquanto ainda nós temos esse modelo hegemônico, apesar de nós termos os modelos contra-hegemônicos, né? E daí aqui eu quero entrar, passar para a década de 70. Eu não sei se vocês querem dar uma parada para fazer alguma questão, nós temos mais uma hora ainda, ou se eu continuo falando e depois vocês fazem as questões, se quiserem. Pode ser, Adriana? Pode, eu acho que podemos ver se alguém gostaria de fazer alguma pergunta. Gente, está tudo bem agora? Vocês estão acompanhando o raciocínio da história para nós chegarmos aos dias atuais? Alguém quer fazer alguma pergunta, uma colocação? Eu estou tentando, Rita, colocar assim no chat alguns aspectos que eu acho que são mais relevantes, depois eles vão buscando, tá? Viu, Adriana? Mas Sim. isso vai sair num artigo também. Aí eu posso disponibilizar Ótimo, depois para ótimo, vocês, maravilha, perfeito. tá? Pode continuar, então, obrigada. Tá. Prof, eu tenho uma Oi. pergunta para ela, mas eu não sei, eu acho que é de caráter um pouco pessoal. Sobre essa questão da prostituição, qual seria a sua visão e a visão do feminismo sobre isso? Ana Paula, nós temos vários feminismos, né? E nós temos várias feministas. Por exemplo, esses tempos eu estava lendo sobre a questão das prostitutas na Colômbia e elas estavam rebatendo as feministas, certo? No sentido que a prostituição seria uma escolha própria, seria uma escolha de cada uma, né? Então, nós temos, dentro dos feminismos, nós temos posições variadas sobre a prostituição. Por exemplo, a Carole Pattman, que é aquela autora do Contrato Sexual, ela considera a prostituição uma indústria do capitalismo para favorecer aos homens, né? Ela não consegue, como ela faz uma análise muito profunda do contrato, inclusive ela faz imbricações com o livro O Capital de Marx, e daí ela rebate, né, essa posição dessa prostituta colombiana que eu li, que depois eu vou ter falado uma feminista alemã que pensa ao contrário dessas mulheres colombianas. A Carole Pattman, ela diz que, de verdade, né, o contrato social, quando ele nasce no século XIX, nesse século XIX, século XVII, ele nasce com esse princípio, que todo mundo é uma propriedade em si. O que é isso, né? O que é isso? Isso é um princípio da nossa época moderna. Só que, claro, nós vamos ter teorias desconstruindo essa questão. O que é isso, propriedade sobre si? Os contratualistas vão dizer: todos nós e todas nós temos uma propriedade, que é o nosso corpo. Né? Que é o nosso corpo. Que nós sabemos que, por exemplo, pela questão do aborto, né? Aqui sem entrar na questão de tratar da questão moral do aborto, mas da questão pública do aborto, nós sabemos que não é bem assim, né? Nem todas somos donas do nosso corpo. E nós podemos ir também para a relação de trabalho, né? Quem vende a sua força de trabalho nem sempre pode vender escolhendo para quem vai vender, né? A pessoa vai vender para quem pode comprar. Então, essa teoria, a teoria do contrato social que diz, a teoria do contrato que diz que todos temos uma propriedade em si, e vai aprofundando dizendo assim, que todas as relações na modernidade são com base contratual. O que isso quer dizer? Por isso que é importante fazer um contraponto com o período anterior. Né? Por que é importante? Porque no período anterior, no medievo, na antiguidade, não era assim. As pessoas não contratavam livremente,
né? Nós tínhamos sistema da escravidão, nós tínhamos sistema servil. É na modernidade que as pessoas serão livres para contratarem como elas quiserem. Então, quando as pessoas dizem, não, mas a prostituição pode ser uma opção. Claro, né? Assim como trabalhar pode ser uma opção, né? Mas se a gente não trabalhar, a gente morre de fome. Então, não sei até que ponto que esse contrato moderno, ele pode ser considerado uma opção em todas as esferas, né, Ana? Eu não sei, assim, se tu tá concordando com o meu raciocínio. Esses dias, por exemplo, eu li uma feminista alemã que ela rebatia esse pensamento de algumas feministas, né? Por exemplo, essa questão da prostituição ser legalizada em alguns países é dentro desse entendimento, né? Tu vende o que tu quer vender. Se tu quer vender o teu corpo, né, no sentido sexual, tu poderá vender, né? E nesse sentido, acho que sim, que não teria nenhum problema de ser legalizada, inclusive com carteira de trabalho, porque está oferecendo um trabalho, só que tu pensa que na maioria dos países esse não é um trabalho legalizado. Por exemplo, as prostitutas, elas não terão direito a uma aposentadoria, e nós sabemos que o ritmo de vida delas é um ritmo, às vezes, complicado, elas trabalham na noite, etc e tal, né? Mas, assim, o que eu quero te dizer é que nós temos ambas as posições nos movimentos feministas, porque nós não temos um feminismo, né? Nós temos várias correntes dentro do feminismo, mas as correntes como da Carol Patman, a maioria das que eu citei aqui, elas vão dizer sim que a prostituição é uma consequência do poder dos homens sobre os corpos das mulheres. E se eu for juntar isso com o que eu vi, né, na Holanda, eu diria que sim, que nós não vemos o reverso, né, nós não vemos o reverso. Nós não teríamos esse direito ainda de uma forma tão disseminada como os homens têm, né. Então, nesse sentido, eu diria que sim, que é uma consequência desse patriarcado moderno. Agora, tem resposta para ambas as opiniões, né, e até para ficar no meio termo. Eu não sei se eu te respondi. Por exemplo, assim, gente, eu tenho visto muito nas redes sociais corpos nus, né, de mulheres, e eu, agora falando do que eu entendo sobre isso, né, eu entendo sim como uma objetificação, porque para isso já está nos dado, é um lugar que nos está dado, né, o lugar que não nos está dado e que nós não temos direito ainda é o lugar das decisões, é o lugar da política, é o lugar do mundo público. Agora, o lugar de mostrar o corpo, isso aí esse lugar está dado, mas esse fato, essa objetificação, não nos dá o direito ao nosso próprio corpo. Não é sobre tudo que nós decidimos em relação ao nosso corpo. Então, nós temos que ter muito cuidado nessa questão da objetificação, tá? Não muito obrigada, professora, me respondeu sim, gostei muito da sua contribuição. Obrigada. Tá. Alguém teria mais alguma questão? Vocês querem ver, assim, uma questão, assim, para a gente diferenciar, porque é muito importante para a gente entender os direitos da mulher, é a gente fazer essa diferença, né? Esses dias eu estava lendo sobre uma questão romana, e a esposa do imperador Nero, no ano de 65 DC, depois de Cristo, ela perdeu um bebê, perdeu um filho, que isso não importava muito para ela lá naquele momento, né? Aliás, naquele momento, nesses períodos anteriores, não importava muito de quem era o filho, não importava, né? Ela vai perder o filho por um chute na barriga do imperador romano. E sempre nessa história da violência das mulheres, e a Itália é um país muito marcado pela violência contra as mulheres, né? Sempre fica em dúvida se ali já era uma violência doméstica ou um acidente, algo assim. Mas vocês vejam assim, ó, que naquele momento
aquilo se misturava com o mundo público e com o mundo privado, não tinha uma separação. Enquanto nós, como se divide essa esfera pública, essa esfera privada, até 1993, nesse mundo privado, não havia a interferência do mundo público. E aqui eu quero começar agora a falar mais propriamente nos direitos das mulheres. Como é que a gente vai conseguir, né, articular e avançar em termos reais, em termos de fenômenos concretos, na conquista dos direitos das mulheres? Primeiro, nós temos que ter, assim, bem sistematizado dentro de nós, que até a convenção... Em 1975, nós tivemos o primeiro ano internacional da mulher, né? Depois, eu vou apressar um pouquinho aqui, para nós podermos fazer um debate depois, nós temos a Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher, né? Que essa convenção, ela foi aprovada pela Assembleia Geral da ONU em 18 de dezembro de 1979 e foi assinada pelo Brasil com reservas em 31 de março de 1981. Após a Constituição de 1988, que primeiramente determinou a igualdade de gênero, aí sim o Brasil ratificou plenamente a Convenção, decorem o nome, a Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher, né? Então, só depois de 1988 que nós incorporamos ela totalmente e que, em razão da nossa Constituição de 1988, sempre lembrando que o nosso Código Civil continuou o mesmo, né? Por que essas convenções e essa convenção é importante? Porque essas convenções vão começar a chamar a atenção para o fato que enquanto, né, e elas vão começar a chamar atenção para esse fato em razão do movimento feminista, eu já digo por quê, elas vão chamar atenção para o fato que enquanto nós continuarmos separando a esfera privada, ou seja, a esfera doméstica, como da mulher, e a esfera pública, que é a esfera das decisões, como do homem, nós não vamos avançar nas questões dos direitos das mulheres. E quem primeiro levantou isso, por isso que são importantes os movimentos sociais e as mobilizações na sociedade, foi o movimento feminista com o seguinte lema: o pessoal é político. E isso alertou, né? Isso alertou, inclusive, para o que trata essa convenção aqui, né? Que seria a discriminação, a exclusão da mulher, né? Então, isso chama atenção. Vocês veem assim, ó, que até esse momento, o Estado, o mundo público, e aqui, para ficar bem sistematizado para nós, porque depois eu vou entrar nesse ponto, né? O que eu estou falando aqui, o Estado? A prefeitura, né? A prefeitura de São Borja, a prefeitura de Porto Alegre, né? O Estado do Rio Grande do Sul, o Estado do Brasil, né? Então, essas convenções, elas vão começar a dizer, né, que enquanto o Estado não se imiscuir na questão privada, que num primeiro momento é a questão da violência sobre a mulher, a questão dos direitos da mulher não será resolvida. E essa primeira convenção, ela tem um aspecto, gente, que é um aspecto, assim, que me chama muito a atenção, né, que ela obriga os estados partes, certo, a se imiscuírem, a se intrometer nessa questão. Mas essa convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher, ela tem um outro fator, que é um direito da mulher e que até hoje eu não vejo ele regulamentado no cotidiano e que eu vou citar para vocês aqui
exemplos, tá? Essa convenção, né, que o Brasil, de 1981, de 1970, aprovada pela ONU em 1979, depois incorporada pelo Brasil em 1981 e ratificada de uma forma geral a partir de 1988, olhem só o que ela faz. Isso aí passa muito ao largo. Ela vai tratar a maternidade como uma função social. Vocês veem como isso é revolucionário. Porque até então, pela invenção dos sexos, pelas teorias maternalistas, pelo contrato sexual, a maternidade era de responsabilidade exclusiva da mulher. Tanto que eu falei para vocês que a mulher, ela se tornou a soberana do lar com essas teorias. E o que é isso, a função social da maternidade? São direitos, né, da mulher conseguir ser mãe e, ao mesmo tempo, adentrar ao mundo público, que pode ser considerado o mundo do trabalho, o mundo das instituições de decisões, o mundo das instituições de controle, enfim, o mundo público. E esses são direitos que, até hoje, mesmo que a Constituição se refira, né, porque quando ela diz a igualdade entre os sexos, ela está dizendo isso, a igualdade de oportunidades, né? E até hoje, são questões que não estão regulamentadas. Vou dar um exemplo para vocês. Eu estava analisando, a Adriana já conhece esse exemplo, acho que eu já falei para ela, né? E isso poderia dar vários outros exemplos. Eu estava auditando agora, faz uns 2, 3 anos, um edital de concurso público. E esse edital, ele permitia, vejam só, ele permitia que mulheres que estivessem amamentando fizessem a prova do concurso público. Mas, caso essas mulheres saíssem para amamentar, esse tempo gasto na amamentação, ele não seria dado no final da prova. Daí eu pergunto para vocês, qual a igualdade dessa mulher que saiu para qual o direito de igualdade dessa mulher que saiu para amamentar, certo? Se ela não vai ter o mesmo tempo de prova que quem não está amamentando, que a mulher que não está amamentando e que os homens. Então, essa função social da maternidade, que é a responsabilidade de toda a sociedade, do Estado, né, brasileiro, aqui no caso específico do Brasil, assumir junto com a mulher para que ela possa desenvolver, né, as suas potenciais habilidades, a sua potência como ser humano, de participar da construção do mundo, fica prejudicada, né? Então, a nossa Constituição, apesar dela, né, colocar como princípio a igualdade entre os sexos, nós ainda temos muitíssimo, né, a desenvolver, né, a avançar nesse aspecto. Bom, eu falei agora para vocês, então, eu quero que vocês guardem, né, esses 2 aspectos da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, né, que é a obrigação dos Estados-partes se imiscuírem nessa questão, né, e também a função social da maternidade. E agora eu vou pular bem rapidamente, tá, que já são 8h20, nós temos que conversar um pouco, para a Conferência de Viana, tá, que ela ocorreu na Áustria, no ano de 1993, né, que foi a primeira vez, 1993, tá? Para vocês verem aquilo que eu falei para vocês, que o individualismo moderno, né, que trouxe a autonomia,
a igualdade, a liberdade para o sujeito homem, somente nas últimas décadas do século passado e nesse século, que nós estamos avançando, né, concretizando algumas pautas nesse sentido para as mulheres. Então, vejam só, foi somente na Conferência de Viana, né, ocorrida no ano de 1993, que se escreveu, literalmente, né, que os direitos do homem são também direitos das mulheres e das crianças do sexo feminino. Consoante, né, está lá no item 18, né, da parte 1 da Declaração de Viana, vai estar escrito assim: os direitos do homem, das mulheres, olha como está escrito, os direitos do homem, das mulheres e das crianças do sexo feminino, né? Então, até então, não estava escrito em nenhum documento, né, em nenhum tratado, em nenhuma convenção que falasse dos direitos das mulheres, que os direitos dos homens também são direitos das mulheres e das crianças do sexo feminino. Essa convenção, ela também traz, tá? Eu quero, também anotem aí, essa conferência, desculpa, ela também traz, certo? Uma questão que vai ser fundamental aqui, que depois essa questão vai ser incorporada pela Lei Maria da Penha, né, a Lei 11.240, de 2007, que vocês vão conhecer bem, né, pela primeira vez, no ano de 1993, o mundo, né, o mundo ocidental vai dizer, né, que os estados devem sim, e a sociedade deve sim, e os movimentos devem sim, se imiscuir, se intrometer na esfera privada. Então, pela primeira vez vai ser dito que a esfera privada não é um problema somente de quem está ali dentro, no núcleo familiar. É um problema de toda a sociedade. Então, a partir daí, pessoal, a esfera privada vai ser também de responsabilidade dos estados. Vocês veem que depois vai nascer o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que vai sim dizer se um pai foi violento ou não com a criança, se uma mãe foi violenta ou não com uma criança, se uma criança sofrendo abusos, né? Vai ter a Lei Maria da Penha, né, que vai dizer que a violência doméstica e a violência intrafamiliar é um problema do Estado. Então, essa conferência de 1993, ela vai preparar para a Convenção para a Convenção de Belém do Pará, né, que foi... Deixa eu pular aqui para a Convenção do Belém para Pará. Tá, ela vai pular então para a Convenção de Belém do Pará. Então, até aí, nós temos o quê? Né? Nós temos dois grandes avanços na questão dos direitos da mulher, que vem por meio dessas convenções e desses tratados. Primeiro, maternidade, função social. Segundo, não existe separação entre esfera privada e esfera pública quando se trata de violência, de abuso e de maus tratos. Terceiro, os estados, né, deverão implementar políticas e implementar ações que combatam a violência contra as mulheres, né? Juntamente com essas questões, nós não posso deixar de referir aqui a lei de 1993, que estipula um percentual mínimo de gêneros, né, para as eleições em todas as esferas, né, em todas as esferas parlamentares do nosso país, ou seja, para as câmaras legislativas,
para a Câmara, para a Assembleia Estadual, para a Câmara Estadual e para a Câmara Federal. O que nós temos que analisar nisso, né? Quais são os direitos que, nessa trajetória toda que eu dei aqui para vocês, que as mulheres conquistaram na prática? Quais são os direitos que foram positivados e que, além de serem positivados, nós conseguimos implementar nos nossos cotidianos da vida pública? Quais são esses direitos, né? Então, primeiro, nós temos que pensar assim, que hoje, né, na atualidade, nós temos uma igualdade que eu vou chamar aqui, que é uma igualdade formal. Nós não temos como dizer que não há essa igualdade, né? Em certa medida, essa igualdade de direitos entre homens e mulheres, em certa medida, ela está positivada. Nós temos a Constituição de 1988, nós temos o novo Código Civil, né? Nós temos o novo Código Penal, que não tem mais aqueles e o Código de Processo Penal, que não tem mais aqueles termos, aqueles termos não valem mais, por exemplo, mulher honesta e mulher desonesta, mas cabe, nós temos o direito ao trabalho, né? Nós temos, pós 1988, o mesmo direito de participar de concurso público, de estar em todos os espaços que os homens estão. Esses direitos, eles estão positivados, né? Porque quando fala ali em igualdade entre os sexos, no artigo 5º, depois nós temos o artigo 7º, que fala das questões do trabalho, nós temos esse direito, né? De estar. Nós temos o direito de concorrer. O que é que está faltando? Por exemplo, quando vocês escutam falar atualmente sobre a questão da violência contra a mulher, e daí nós escutamos falar assim, que eu não sei se eu concordo muito, né? Que eu acho que precisaria de uma avaliação mais profunda, estatística, né? Mas a ONU, por exemplo, tem dito que isso está ocorrendo, né? Que é o aumento de casos de violência contra as mulheres no período da previsão, no período da pandemia. O que significa, né? Por que significa, o que significa isso? Por que nós não estamos conseguindo barrar a violência contra a mulher? O que existe, né, nesse nosso mundo contemporâneo, que mesmo que nós tenhamos avançado muito, que nós tenhamos hoje a Lei Maria da Penha, a Lei do Feminicídio, que nós tenhamos as cotas, o que é que nós não conseguimos barrar a violência e esse poder sobre os corpos das mulheres em todos os sentidos, né? Em todos os sentidos, porque abrange também o mundo público. O que é que nos impede e que está relacionado com a questão do patriarcado moderno, e imbricado, né, com esse capitalismo, que eu diria do mundo lá do norte, mega, né, desenvolvido, que nós ainda não conseguimos superar essa questão, e não conseguimos avançar nos direitos das mulheres, né. Bom, pelo que eu tenho estudado, a resposta, né, a essa questão, e por isso hoje, não sei se vocês me acompanham, mas eu não falei aqui, mas eu tenho um blog que eu montei, que eu fiz juntamente com pessoas egressas da Unipampa de São Borja, são profissionais que trabalham comigo, né, das relações públicas e da publicidade, que trabalham comigo faz já desde 2019, mas que eu não tenho me centrado muito, né, na questão unicamente da violência. Inclusive, até quando eu abordo a questão da Lei Maria da Penha,
eu abordo muito mais a incorporação que a Lei Maria da Penha fez dos tratados e das convenções internacionais, no sentido não só da punição, mas da questão da prevenção e da questão de políticas públicas, né, advindas do Estado. Mas eu tenho percebido que falar, né, só na questão da violência não tem trazido para a sociedade, né, para a nossa sociedade, a reflexão que é a principal reflexão no meu ponto de vista, né. A minha reflexão, que é a principal, né, claro, no meu entendimento, a partir dos textos que eu estou lendo, é que nós não vamos barrar a violência, seja qual for o tipo de violência, se essa luta não se der paralela à nossa presença no mundo público. Nós não vamos nunca, jamais, né? Inclusive, eu escrevi um artigo sobre as eleições de agora não me lembro, de 2012, sobre o resultado eleitoral e a presença das mulheres nos poderes, né, nos parlamentos, aonde se faz a lei, aonde se toma as decisões, né, e me chamou muito a atenção o que um geógrafo do IBGE disse, que se nós fôssemos esperar esse ritmo que estamos tendo da participação das mulheres nos espaços, né, públicos, nós levaríamos não menos que 150 anos para termos a mesma participação. E se vocês analisarem as eleições de 2012, 2018 e 2020, uma das questões assim que me deixou muito impressionada na eleição de 2020 foi o número de mulheres eleitas. Aumentou muito pouco em relação a 2012, 6 anos depois. Então, qual o entendimento, né? A partir das leituras, não é que eu acho isso, é a partir do que eu estou lendo, né? A partir do que eu estou estudando, a partir do que eu estou pesquisando. O que eu trago para reflexão é que se nós não repartirmos 50-50 o espaço das decisões em todas as instituições, nós não vamos alcançar a igualdade entre os sexos. Então, para mim, também a partir do que eu tenho estudado, inclusive eu estudei as propostas que há no Congresso Nacional, para mim, essa lei que estipula os 30%, o mínimo, ela não serve absolutamente para nada, né? Aliás, nós temos também várias análises que dizem que as candidaturas são muito mais laranjas, né? No sentido de ter um número X ali para poder ter um número, os 70% dos homens, né? E elas não estão servindo para nada. E juntamente com essa crítica que eu faço, né? Claro que é melhor ter do que não ter, mas nós temos que ver quais são os avanços concretos. Nós também teríamos que analisar, e isso é urgente. Eu participei de uma live semana passada do Centro de Referência para Mulheres da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e foi dito isso mesmo, né, que eu tenho pensado. Nós também precisamos refletir a questão da partidocracia. O que é isso? É o papel que as mulheres exercem dentro dos seus partidos políticos, que é praticamente nada, né? São homens ainda que detêm o poder. A ideia que eu tenho para isso, o Congresso Nacional tem algumas propostas, né, nesse sentido, mas a ideia que eu tenho seria mais radical. Eu penso que nós não temos que garantir, né, a questão da participação na eleição. Nós deveríamos ter leis que garantam o assento no legislativo. Porque enquanto as mulheres não estiverem no mundo público, no espaço público,
enquanto as mulheres não estiverem nos espaços, nas universidades, né, nos espaços que for na ciência, que nós estamos vendo muitas, né, mas nós não podemos só ver casos emblemáticos, nós temos que ver emblemáticos, exemplares, nós temos que ver isso no cotidiano, no dia a dia, né, nós temos que ver isso toda a hora, né, nós não vamos ter a diminuição de qualquer tipo de violência em relação à mulher, porque as decisões, né, nós ainda, vocês vejam bem, né, eu disse para vocês que o direito à educação, há séculos, há um século atrás, ainda nos era negado, né, e que em razão disso, não é que nós não estejamos na história, eu não vou tratar disso agora, né, mas em razão disso nós não participamos da elaboração, não consta o nome das mulheres lá, na elaboração das grandes teorias, e agora eu digo, né, eu afirmo aqui, a partir do que estudo, que enquanto nós não garantirmos paridade, nós não conseguiremos barrar a violência, né? E eu quero dizer isso, eu quero também agora dar um outro exemplo concreto para que vocês entendam. Eu levei essa questão da mulher para dentro, levei essa questão para um determinado espaço, certo? Eu levei. Eu fui a primeira pessoa que levei essa questão para dentro. Vê se vocês acompanham o meu raciocínio aqui comigo, né? Se vocês compreendem, se vocês concordam, compreendem no sentido de concordar, porque vocês podem compreender e não concordar, né? E, bom, depois passado um tempo que eu levei essa questão, um homem me ligou e me convidou para assistir um evento sobre aquilo que eu havia levado. E eu disse para ele, não, eu não vou assistir esse evento. Porque eu entendo que quem deveria estar falando nesse evento era eu. Aí, esse lugar de falar era um evento público, era um espaço público, né? Ele estava me convidando para eu ser a plateia, que é o lugar do nosso destino, né? Bom, aí ele me disse assim, para mim não importa isso, quem trouxe essa ideia ou quem não trouxe. Eu disse, bom, para mim importa. Para ti não importa, porque tu é homem. E tu nasceu já no espaço público. Nasceu já brincando na rua. Nasceu já destinado a ter uma profissão. Destinado a decidir. Enquanto para mim, não. Para mim, eu tenho que dizer que eu tenho que estar nesse lugar. Eu quero estar nesse lugar. E aí ele compreendeu, porque inclusive essa pessoa é uma pessoa muitíssimo importante no nosso país em relação aos direitos humanos, é uma pessoa assim que eu confio plenamente e admiro plenamente, mas essa questão da presença da mulher no espaço público não é muito fácil de compreender. Por quê? Porque muitas das mulheres ainda hoje, né, inclusive as mulheres que lutam pela nudez, como se fosse uma coisa completamente nova, quando nós sabemos que não é, né, essas mulheres ainda refletem as teorias maternalista, conjugada com a teoria da invenção dos sexos e com a teoria do contrato social. Então, a única forma, né, pelo meu refletir, pelo que eu tenho lido e estudado, é de avançarmos no aspecto da igualdade de direitos, né? Inclusive aqui eu estou falando para a mulher que quer ser mãe, do direito que ela tem de ser mãe e de ter o apoio de políticas públicas implementadas pelo Estado, dela poder sair para o mundo público. Porque ainda hoje, quem tem a responsabilidade pelo filho, pela filha, é a mulher, né? Inclusive, a gente vê, é incrível isso, né? Mas nós vemos que as mulheres repetem muito esse padrão. Eu já escutei de mulheres, inclusive estou escrevendo no meu texto, né? De uma mulher que eu entrevistei, ela me dizendo, não, eu entendo que quem tem capacidade de cuidar de uma criança é a mulher. O homem não teria. Então, vocês entendem que também esse mundo construído dessa forma é um mundo que também é maléfico aos homens.
porque os homens também gostariam de fazer certas coisas, atribuições que não lhes é em razão do sexo, né? Mas aqui eu vou continuar com as mulheres, porque eu estou falando de direito das mulheres. Hoje nós temos algumas propostas no Congresso Nacional, nesse sentido que eu falei para vocês, de garantir a presença nas cadeiras. Então, por exemplo, assim, se tem 15 cadeiras numa Câmara, né, a metade tem que ser de mulheres. Daí vocês podem me perguntar assim, tá, mas e como que vai ser essa eleição? Eu acho que é uma questão que nós temos que pensar, né? Eu já cheguei a pensar, vocês podem dizer assim, mas isso é uma questão, assim, muito estapafúrdia. Mas eu já cheguei a pensar que nós poderíamos votar num homem e numa mulher, né? Quando tivesse a paridade. Mas a questão é garantir a paridade. E não somente lá no parlamento, mas também na estrutura partidária. Eu canso de ir em eventos na Câmara e só ter homem nas mesas. Aí eu pergunto, na composição da mesa. Daí eu pergunto, não tem mulher capaz? Não tem nenhuma mulher no ambiente público que possa estar lá representando, né? Agora, isso demanda também um esforço das mulheres em compreenderem, né, a sua situação no mundo, o seu lugar no mundo, né? Então, não é apenas alguma coisa, e por isso eu gosto muito de imiscuir os vários conhecimentos, e eu gosto do pensamento complexo. Isso demanda também, né, uma vontade, né, não só uma vontade, mas um desejo das mulheres, uma compreensão do mundo por parte das mulheres para que elas possam sair desse lugar. Tá bem, Adriana, eu concluo aqui, porque são 20h43 e nós vamos até às 21h, né? Então, eu abro aqui para as questões. Antes de colocar, assim, que deve ter algumas perguntas, certamente, é importante, eu queria, assim, fazer uma pequena contribuição, porque eu também fico me pensando, porque as mulheres acabam não participando, né, da política, não se candidatando a cargos, né, de coordenação, de instituições, de direção, enfim. E aí o que eu tenho observado, claro, eu não pesquiso sobre isso, é uma observação mais assim de lugar comum, de senso comum, é que quando as mulheres colocam seus nomes para altos cargos ou cargos de mando no mundo político, elas são absolutamente atacadas, né? Nos seus corpos, nas suas ações, na sua fisionomia, né? Então, não há uma observação sobre a sua capacidade intelectual, sobre a sua capacidade de trabalho. Vamos pegar o exemplo da ex-presidente Dilma Rousseff, né? Quantos ataques esta mulher sofreu, ou por ter um corpo assim ou assado, por usar um cabelo assim ou assado, por optar por falar assim ou assado. Então, muitas vezes acredito que as mulheres têm esse receio, né, desses ataques, e elas acabam saindo dos cargos, né, ou não colocando seus nomes para concorrer. Vamos citar o exemplo de São Borja, né? Nós temos duas mulheres hoje, uma trans e uma mulher, né, participando da Câmara de Vereadores. Para essa vereadora trans assumir, ela sofreu vários ataques, né? Imagino que a outra mulher representante também tenha sofrido. Então, muitas vezes elas preferem não colocar seus nomes, apesar de toda a capacidade que tem, para evitar esse tipo de ataque, que é, assim, triste, né, lamentável. E aí a gente entra para toda uma concepção machista, misógina, né, que acontece em todas as esferas. Vocês não pensem que dentro de uma universidade pública, onde nós temos doutores, pós-doutores, pessoas que leem, letradas, instruídas, esses ataques não acontecem. Acontecem entre os pares, como acontece dentro de casa, como acontece no mundo do trabalho. Perguntas, vamos lá, gente? Eu só quero fazer um esclarecimento aqui para o Éder Neves Leal. Eu não fui vereadora. A minha irmã
Ana Cláudia, que foi vereadora. Eu nunca fui vereadora. Ele colocou assim, professora Rita, a senhora, como foi vereadora, quando acontecia as convenções, a senhora observava que existia muita mulher disponibilizando os nomes para concorrer ao cargo eletivo, ou não muitos nomes? Não muitos nomes. Mesmo eu não fui vereadora, mas eu faço parte de um partido político, e eu tenho grandes críticas aos partidos políticos, sejam eles de qualquer espectro ideológico, né? Todos eles barram as mulheres. Os partidos, é o que eu chamo hoje, e assim eu achei bem interessante, porque quando eu estava na semana passada nessa live, eles também se referiram à partidocracia. É uma partidocracia, ou seja, são grupos de homens e às vezes também de mulheres, né? Porque vocês não pensem assim que a mulher está isenta ao patriarcado, ao machismo, ao sexismo, não. Né? As mulheres também incorporam esses valores. E os partidos, eles são dominados. É muito difícil das mulheres entrarem no partido. Sabe por quê? Porque as mulheres não fazem só política. Elas também têm essa vida doméstica. E uma coisa que me chama bastante atenção nos partidos, quando eu estou dentro vendo, as mulheres são distribuídas tarefas domésticas. Então, por exemplo, tem um almoço no partido, aí as mulheres vão lá cozinhar, limpar o partido, e elas entendem como uma grande contribuição, né? Eu me recuso a fazer, mas grande parte das mulheres entende isso como uma grande contribuição. Então, os partidos são fechados, eu diria que os partidos hoje são fechados para as mulheres. Por isso que quando eu falei na paridade, é inclusive a paridade dentro dos partidos, né? É uma igualdade de direito dentro dos partidos. Mas a gente não precisa ir muito longe. Eu vou dar 2 exemplos. Quando você entra, por exemplo, num clube de serviço, agora a Rotary aceita mulheres. Mas vamos pegar o Lions, né? Vamos pegar uma igreja, vamos pegar o exemplo da igreja onde eu fui batizada, a Comunidade Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Lá existem a Ordem Auxiliadora das Senhoras Evangélicas. Então, depois que você participou como jovem, né, grupo de juventude evangélica, você não participa necessariamente da organização da igreja, da comunidade, mas você vai para a ordem, que vai fazer uma assistência social, vai fazer comida, cuca, né, enfim, tal. Na universidade, quando eu cheguei na universidade pública, qual foi a primeira tarefa que eu recebi? Organizar um evento. Organizei um evento. No dia do evento, qual foi a tarefa que eu recebi? Cuidar do coffee break. Gente, eu já era uma doutora, concursada. Então, são exemplos assim que deixam a gente extasiada. Não tem problema de cuidar do coffee break, mas poderia ser um homem. Por que Adriana? Porque ela é mulher, né? Então, essa mistura de tarefas e de funções e a não valorização da nossa capacidade é que é problemática. Alguma questão, gente? Vamos lá, perguntas? Aproveitamos aqui. Ainda temos Eu tenho uma pergunta. Pois não, Gustavo, depois Thiago. Bom, tá, tudo bem. Oi, Rita, primeiro, obrigado pela fala sua, achei muito interessante. E eu queria saber a sua opinião a respeito de uma pauta da Silva Federici, que é sobre o papel do Estado em fornecer o incentivo financeiro para a mulher que está trabalhando em casa. Porque é um trabalho que dá para se dizer que é necessário para o capitalismo, só que não existe muito como a gente poder incentivar financeiramente esse trabalho. Então, eu achei bem interessante essa ideia do Estado ter que pagar a mulher como se fosse um benefício pela condição dela de ser mulher, por conta dela fazer esse trabalho doméstico. Eu queria saber... Não, eu concordo plenamente. Até agora, quando eu estava fazendo a aula, eu estava procurando o livro da Silvia, só um pouquinho. Enquanto a Rita procura, eu quero comentar com vocês. E na Europa existem alguns estados, como a Espanha, onde eu tive a oportunidade de conhecer alguma coisa, bastante avançados, né? A licença para o bebê que nasceu, ela pode ser partilhada entre o pai e a mãe. Eles podem decidir
quantos dias o pai fica, quantos dias a mãe fica. Essa é uma coisa. Eles têm o Estatuto da Igualdade lá. As mulheres que estão no mercado de trabalho e precisam se retirar para cuidar de pai ou mãe idosa, né? Ou então, normalmente, né, a mulher tem essa característica de cuidadora, o Estado espanhol custeia, né, o seu trabalho. Então, lá, por exemplo, era uma advogada, né, trabalhava, era só ela de filha, os pais doentes precisam que ela cuide desses pais. Então, ela sai do mercado de trabalho, vai para casa, cuida dos pais idosos e recebe, sim, né, pelo Estado que ela estava recebendo quando estava no mercado. Mas são sociedades altamente avançadas, digamos assim, em relação aos direitos. Rita. É Gustavo, né? Foi o Gustavo que perguntou? Isso. Não, sim, Gustavo, eu concordo plenamente, e tu vê assim, como o nosso país Brasil, ainda ele tem herança escravocrata, que até bem pouco tempo atrás, as empregadas domésticas não tinham os mesmos direitos dos outros trabalhadores e das outras trabalhadoras, né? Não, eu concordo plenamente, eu entendo, para mim, assim, é muito claro que o mundo público, ele só consegue funcionar porque ele tem toda a estrutura que o mundo doméstico dá, e essa estrutura que o mundo doméstico dá não é só uma estrutura material, de comida, de lavar roupa, de arrumar a cama, de varrer a casa, não. É também uma estrutura emocional, né? E, assim, utilizando a autora que tu utilizou, eu tenho os livros dela aqui, mas especificamente sobre isso, eu gosto muito do ponto zero da revolução, que é o trabalho doméstico, reprodução e luta feminista. Sim, eu concordo contigo, eu acho que isso é uma tese que a gente tem que falar muito, é uma teoria que a gente tem que falar muito, né? Eu vejo isso com mulheres emancipadas, igual as mulheres emancipadas, elas sofrem, né? Elas têm um peso, uma carga, mesmo que elas não tenham filhos, elas têm a carga doméstica sobrecarrega elas e não um homem emancipado, né? Esse homem sempre vai ter uma estrutura doméstica, de uma forma ou de outra, sustentada por uma mulher. Sim, Isso eu concordo. é bem fácil de perceber isso até nas nossas próprias vidas, porque eu vejo muito aqui na minha família, e o meu pai, ele não poderia ter tido, ter tido os feitos que ele teve na questão empresarial se não tivesse a minha mãe para cuidar da família e para fazer todas essas questões. Então, e eu até queria falar que eu fiquei com inveja quando você mostrou o livro, porque eu tenho o Caliban e a Bruxa aqui, e eu estava tentando procurar o ponto zero, mas eu não encontro de jeito nenhum a cópia física. Eu não consigo encontrar. Bom, eu tenho. Você sabe onde eu consigo comprar esse? Eu não me lembro onde que eu comprei, mas sabe que assim, eu achei essa semana retrasada, eu achei aquele livro que eu disse Invenção do Sexo, numa estante virtual, que quase pouca gente faz referência a esse livro. Mas eu tenho, um dia que tu quiser. Eu já cheguei a ler ele porque a tradutora, isso é para todo mundo aqui, a tradutora, ela disponibiliza o Caliban e a Bruxa e o ponto zero da Revolução de graça como PDF no site deles. Então, se alguém tiver interesse. Agora, Mas muito obrigado. Viu, Gustavo? A Carole Pátimo no Contrato Sexual, esse livro eu não encontrei, né? A minha orientadora me deu uma cópia dele, entre aspas, né? Ela fala nisso aí também, né? Ela fala que esse contrato sexual junto com o contrato social é no sentido também da esfera doméstica, da sustentação para a esfera pública. Tá. Quem mais? Obrigado. Eu acho que o Tiago pediu a palavra. Tiago? Sim, Adriana, era só para complementar com relação à questão das mulheres na política, né? O que a gente acompanha na ciência política, o ambiente político, ele é muito negativo para as mulheres, porque os eleitores, eles atuam através de estereótipos, né? Então, o eleitor, ele já tem uma certa visão sobre as mulheres, né? E aí, como foi falado, incluindo tanto os eleitores homens quanto as eleitoras, né? As próprias eleitoras, elas também têm uma visão negativa sobre as mulheres, né? Eu fiz um experimento há um tempo,
em que você colocava foto de mulheres e foto de homens candidatos e pedia para os eleitores que eles avaliassem, né? Tendo a única informação a foto, né? E a única informação que ele teria ali era o fato de ser homem ou mulher. E aí alguns aspectos que eles relacionavam aos homens, por exemplo, era a capacidade de liderança, né? E viam uma baixa capacidade de liderança para as mulheres, mesmo sem conhecer as mulheres, porque você só tem foto ali, né? E isso acontece. É um outro ponto, um outro obstáculo com relação à mídia também. Quando a gente vê, quando a gente acompanha na mídia alguém falando sobre questões políticas, um deputado, um senador, né? Aí é um deputado e um senador. Não tem muito espaço para estar uma mulher sendo apresentada como liderança política, né? Ela não aparece nesses espaços e aí vai perdendo cada vez mais capital político, né? Porque quando você está ali em discussão do orçamento, aí está ali um senador, um deputado. Quando são questões que se espera que seja mais vinculado ao estereótipo feminino, aí você tem lá mulheres discutindo questões ligadas à família, questões ligadas ao aborto, né? Perfeito, Thiago. Mulheres no ministério, nesses ministérios, né, da família, ministérios dos direitos humanos, né? São questões que são vistas como sendo mais femininas, e aí você coloca mulheres para isso, né? A gente vê também quando o espaço maior para as mulheres vai estar vinculado a um capital político de algumas famílias, né? Aí você está sempre preso à figura do pai, do marido, você está representando ali o seu pai, né? O seu marido. Agora, a Flávia Arruda, né? Mulher do Roberto Arruda, ex-governador lá do Distrito Federal do Arruda, né? Toda vez que fala o nome dela, tem que lembrar, ex-mulher do Arruda, que está na Papuda, né? Então, como política, ela não existe, né? Ela está sempre representando tanto o marido ou representando o pai, que as filhas do Roriz lá em Brasília, né? Quando eu trabalhava lá em Brasília. Jaqueline Roriz. Ela está sempre representando o Roriz, o pai dela, que acredito que já faleceu, né? Mas não, eu acho que é perfeito isso. Porque isso que tu está dizendo, Thiago, remete à questão da mulher no poder. Não é que nós não tenhamos tido na história mulheres no poder. Nós tivemos. Mas elas tinham ela era a mulher no poder via algum homem, né? É perfeito isso que tu coloca. E também eu acho que essa questão que tu traz aqui, da mulher ligada ao cuidado, faz parte dessa construção entre o século XVIII e XIX, da função materna, como a mulher que é quem cuida. Tanto que nós temos mais enfermeiras, né? E temos mais homens médicos. Claro que hoje isso já está mudando um pouco, mas pense, cuidar está a mulher. Sim. E aí, então, já parte dessa expectativa, né? A Dilma, por exemplo, enfrentou vários problemas porque as pessoas tinham a expectativa dela seguir uma linha que ela não seguia e aí ela foi criticada por coisas que, se fosse um homem, ela não seria criticada, né? Porque não era o que se esperava de uma mulher como presidente, né? Então, as pessoas acabam pensando assim. Aí, dentro dos partidos políticos, a gente tem cotas, né? As cotas estão lá, né? Colocam as mulheres, muitas vezes, apenas para preencher a cota. Minha mãe já entrou numa dessa, minha mãe foi candidata. Eu me apaixonei pela política graças à minha mãe, né? Minha mãe, ela era sempre muito ligada à política, ela foi liderança comunitária. Uma vez ela se candidatou a vereadora, mas entrou só nessa daí de preencher cota, né? Ela teve, acho que, 30 votos. Era só para preencher a cota do partido, porque os partidos eles fazem isso, né? E aí não se dá muito espaço dentro do partido mesmo, sabendo que aquelas mulheres elas vão estar ali, mas é apenas para que elas possam preencher essas cotas que os partidos precisam reservar, né? E não dão muita abertura. Mais alguém gostaria de fazer alguma contribuição, pergunta? O Pablo está pedindo aqui, Tiago, se você pode compartilhar a pesquisa.
E aí eu quero aproveitar e pedir para a Rita também, se ela tiver algum material para compartilhar, pode me enviar, eu mando para vocês, artigo, sugestão de leitura. Mais alguém gostaria de perguntar, fazer alguma contribuição? Continuamos ainda com o tempo. Aqui, ó, o Thiago está compartilhando o artigo, né, da pesquisa. Vamos lá, gente, microfone aberto ainda. Não? Ok. Então, vamos encerrando nossa aula de hoje, agradecendo a doutora Rita Gattiboni por esses momentos fantásticos de história, né? E a gente conhecendo também a questão dos direitos das mulheres. E eu não posso, gente, encerrar essa aula sem agradecer a dona Luísa Gattiboni e a dona Noêmia Cantini. Foram parceiras, nossas mães, parceiras de escola, né, de muitos anos aqui em Camboja. Graças a elas, nós estamos aqui, lutando e brigando pelos direitos das mulheres. Vocês percebem como a educação doméstica, mesmo tendo, quem sabe, realizada, em sua maioria, acredito que da minha mãe e da tua, quase que somente por mulheres, faz a diferença? Então, nós temos um papel muito grande, nós, homens e mulheres, né? Educar-nos para que não haja machismo, né? E que não haja feminismo, e que nós possamos ter um mundo melhor, onde homens e mulheres possam compartilhar, como diz a professora Rita, aqui do mundo político. Só tenho a agradecer, desejar a todos uma boa noite e que se cuidem. Muito obrigada, Rita, pela sua excelente aula. Obrigada. Eu que agradeço, Adriana, agradeço vocês terem ficado aqui até agora, até as 9 horas, né? Eu quis relacionar os direitos das mulheres, situar conjunturalmente, para ver como ainda, nós já conquistamos bastante, mas ainda temos muito a avançar. Muito obrigada a todos e a todas.